Fala galera, beleza? Vai prestar FUVEST? Bom, se você vai prestar FUVEST, você tem que ver essa dica de hoje. Sério, porque a gente vai falar um pouquinho sobre diagrama de fases da água. Hoje você sai daqui aprendendo a ler o diagrama, eu tenho certeza disso. É um assunto que vem sendo super recorrente pra gente nos vestibulares. Antes não era nem cobrado, antes não tinha nem nos livros didáticos aí. E hoje vem sendo cobrado com uma certa frequência, o entendimento desse diagrama. Então vou trazer uma diquinha para vocês aqui em relação a isso, né? Só que antes da gente chegar no diagrama propriamente dito, a gente tem que fazer uma mini revisãozinha, vai, das transformações da matéria. Porque acho que você lembra dessas transformações, né? Tá aí na tela para você, vamos lá. Você tem o estado sólido, tem o estado líquido e tem o estado gasoso. E aí você passando do sólido para o líquido, como que chama? Fusão. Beleza, fala comigo, hein? Aí nós temos o líquido para o gasoso. Como que chama? Vaporização. E lembra, né, dos 3 processinhos de vaporização, nós temos ali no caso a evaporação, a ebulição e a calefação. A evaporação é um processo lento, né, da passagem do líquido para o gasoso, porém espontâneo. É um processo natural, lento, só que natural. Nós temos a ebulição, e aí nesse caso a ebulição para a gente é um processo um pouco mais rápido, só que é um processo forçado. Você tem que dar energia para ela acontecer. E nós temos a calefação. Calefação é uma passagem brusca do líquido para o gasoso. Você joga lá uma água na chaleira, antes mesmo dela relar na chaleira, ela já ficou gasosa. Então, consequentemente, é um processo muito demorado, perdão, muito rápido, né? Então, esses 3. Nós temos também aqui a condensação, a volta do gasoso para o líquido, e a solidificação, a volta do líquido para o sólido. Lembra que além da condensação, nós temos a liquefação, que nesse caso é a passagem do estado gasoso para o líquido, só que alterando a pressão, não a temperatura. Beleza, temos também a sublimação, seja ela do sólido para o gás, seja ela do gás para o sólido. Em alguns livros, né, eles chamam a passagem do estado gasoso para o estado sólido de ressublimação, tá? E aí todos os processos que eu fiz em roxo são processos que precisam ganhar energia para acontecer. E todos os processos que eu fiz em rosa, eles precisam perder energia para acontecer. Beleza? Agora eu te apresento o diagrama. Vamos entender? Olha aqui comigo. Eu vou fazer com vocês um diagrama, tá? Só que esse diagraminha, que eu vou usar como exemplo, é o diagrama da água. O diagrama de fase, ele vale para todas as substâncias. Só que nós utilizamos o da água para falar dele. Então eu vou te ensinar a ler o diagrama, só que como se fosse a água. Tá? Você vai entender o porquê. Eu vou utilizar alguns valores de ponto de fusão e de ebulição da água, tá? Então vamos lá, ó. Nós temos aqui o nosso diagrama. Observe comigo que ele tem 3 linhas aí, né? Uma linha, 2 curvinhas e etc. A primeira coisa que você tem que fazer é achar o estado sólido, líquido e gasoso nesse diagrama. E para isso você vai pegar um ATM. E aí por que você vai pegar um ATM? Porque 0 graus Celsius e 1 ATM, a água está acontecendo ali no caso a fusão. 100 graus Celsius e 1 ATM, a água está passando pela ebulição. Então antes de 0 graus Celsius, a água está no estado sólido. Entre 0 graus Celsius e 100, ela está no estado líquido. E depois de 100, ela está no estado gasoso, olha lá. Então tá aí pra gente. Pensando sempre naquela nossa linha de 1 ATM. E aí você achou os 3 patamares. Observe comigo que essa linha retona aqui no caso, né, nós temos a passagem do sólido para o líquido. Então, ó, de novo, essa linhazinha aqui, ó, ela está indo do sólido para o líquido. Tá vendo? Então ela está passando por essa setinha aqui, essa linha em azul. Consequentemente, essa linha em azul para a gente é a linha da fusão. Observe que ali, ó, do líquido para o gasoso, ela passou também por essa linha em azul, ó. Do líquido para o gasoso, ela passou por essa linha em azul. Então, nós temos a vaporização. E aqui, né, do sólido, ó, direto para o gasoso, ela passou ali por aquela linha, essa passagem se chama sublimação. Então, beleza. Nós achamos já os 3 estados e as suas transformações. Agora eu quero te mostrar esse ponto, que é o ponto, no caso, triplo. É o ponto que, para a água, é nessa temperatura e pressão, onde os 3 estados eles vão coexistir.
Então, nessa exata pressão e temperatura, você terá tanto o estado sólido, líquido e gasoso existindo ao mesmo tempo. E nesse ponto crítico é onde a gente consegue diferenciar vapor e gás, né? Lembra comigo? Vapor, você consegue fazer um vapor ficar líquido mudando a sua pressão ou a temperatura. Você pode deixar a temperatura constante e aumentando a pressão que ele passa para o líquido. Olha lá o gás. Isso não acontece com ele. Fechou? Essa foi minha dica para vocês. Bom estudo, galera. Tamo junto. Um abraço. Tchau, tchau.